Deus já tem falado com vocês? Abra a Bíblia de vocês, Lucas 7. Lucas 7, versículo 47. Eu vou ler, eu vou contar a história de hoje. Já vocês vão entender que Deus fala com a gente e às vezes a gente nem percebe. E parece que Ele vem e fala: ó, estou falando com você. Você fala: será? Ele fala: é. Lucas 7, 47, amém? Posso ler? Está escrito assim, ó: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Vou ler de novo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da nossa limitação humana. Sabe, Jesus, que de nós mesmos nós nada temos, Senhor, mas queremos ser apenas um instrumento em Suas mãos mais uma noite. O Senhor conhece, Senhor, a dificuldade e a necessidade de cada um que aqui está. E nós pedimos, Espírito Santo, que através de Ti, a Sua palavra possa ser bendita nesse lugar, que possa os corações serem alcançados, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Antes de tudo, eu quero contar a história, é um testemunho. Essa semana Deus falava no meu coração. Na verdade foi bem na segunda-feira. E aí Deus falava comigo em Gênesis 15. Gênesis 15 conta a história de Abrão. Deus faz um acordo com Abrão e diz para ele o seguinte: fala assim: olha, você vai me trazer uma oferta, e você vai fazer essa oferta, o Espírito vai passar por essa oferta, enfim. E Abraão faz do jeito que Deus manda. Depois você dá uma lida aí que é bem legal, bem interessante. E aí o que aquele texto diz é que Abraão, já um senhor de idade, ele está com a oferenda dele, a oferta dele está lá no chão, e de repente aves de rapina vêm para pegar aquela oferta. E na minha Bíblia está escrito assim que ele enxotava. Não está dizendo que ele chegou e expulsou, não. Enxotava. Ele enxotava aquelas aves. E aí eu fiquei imaginando, que eu tenho uma imaginação meio fértil assim. Eu imagino Abrão, um senhor de idade, mais ou menos igual meu pai, barba branca, aquele vestido longo, e de repente aquelas aves vêm descendo, e aquele senhor de idade, ele precisa levantar aquelas vestes para correr e espantar aqueles animais. E o que o Espírito Santo falava no meu coração é: o quanto é que você está disponível e vulnerável para fazer o que eu peço. Isso aí é comigo, tá? Isso não é para vocês, é para mim. E aí eu falei para Deus: poxa vida. Ele falou: olha, um senhor de 80 anos, ele abriu mão da sua dignidade de levantar as vestes para poder correr e espantar os animais para fazer o que eu pedi para ele. E aí ele falou para mim: o quanto você está vulnerável e disponível para mim. E aí eu falei: não, Deus, eu estou disponível. E aí no culto de terça-feira eu vim aqui e tal, comecei a tocar o violão ali, eu tocava o violão, eu falava: Senhor, eu estou disponível, olha aqui, Deus, estou disponível, tal, coisa, né? Chegou na quarta-feira, o Ednilson estava aí, eu comecei a tocar o violão, olhei para o Ednilson, e aqui, não, Deus, estou disponível. Aí quarta-feira a Lídia falou assim: ó, deixa eu te falar um negócio, o pregador de sábado não vai, tá? Você prega lá pra gente. Aí eu dei uma travada, aí Deus falou: tá disponível? Eu falei: poxa. E aí, se algum dia, Paulo, você assistir essa mensagem, Paulo Leite é uma pessoa que a gente ama muito. Eu particularmente gosto muito de ouvir Deus usando aquele homem. Ele tem umas palavras muito abençoadas.
E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Substituir esse cara aí é meio complicado. Mas amém. Deus nos deu uma passagem no coração e fala, se você voltar um pouquinho no texto, ele fala que uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. A Bíblia, quando começa a contar essa história, ela fala, e ela é direta, ela fala uma mulher pecadora, uma mulher pecadora, uma mulher pecadora. Para aquele tempo, uma mulher pecadora, segundo os estudiosos, ela era uma meretriz, ela era uma prostituta, ela vivia à margem da sociedade. Era uma pessoa que era desprezada por todos, porque o trabalho dela já fazia isso. Talvez a própria família já não falava mais com ela. Amigos, talvez nem tivesse. Amor não existia, porque a profissão dela era ganhar dinheiro, não era amar ninguém. Uma pessoa abandonada e rejeitada. Mas o que a Bíblia diz é que essa mulher, ela descobre que existe um tal de Jesus. E aí, ela se move para isso. E esse Jesus, se você voltar no capítulo 7, esse Jesus, lá no comecinho do capítulo, ele está passando numa cidade de Cafarnaum. E aí lá, ele encontra um servo de um centurião. E esse servo, ele está doente. E ele conta uma história que ele diz o seguinte, ó, o centurião fala para ele assim, não, dá uma ordem. Dá só uma ordem, porque eu sou um homem de ordens. E quando eu dou uma ordem, eu digo vai, e eles vão. Eu digo vem, e eles vêm. Dá apenas uma ordem, que meu servo será curado. E Jesus olha para a multidão, fala, nunca vi tal fé. Mais para frente, Jesus vai caminhando e conta a história que ele vai numa outra cidade, Naim, e lá, quando ele vai entrando na cidade, está saindo um cortejo fúnebre, um jovem que morreu, a sua mãe viúva está à porta da cidade, e aí ele começa a olhar para aquilo, ele chega perto, toca naquele esquife e desperta aquele morto e traz ele à vida. A multidão está vendo. A multidão está ali. Mais para frente, se você ler mais um pouquinho, os discípulos de João estão lá, e os discípulos de João perguntam para ele, ó, quem tu és? E ele fala, não, só avisa, que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando, os milagres estão acontecendo. E a Bíblia vai citando que ele começa a fazer muitos milagres, e a multidão está vendo. Quando a gente chega no verso 36, a gente se depara com Simão. Esse Simão, ele era um cara que era segundo a lei, ele era um fariseu. E o que Simão queria era trazer Jesus, porque Jesus, naquele momento, ele era um dos caras que era considerado o fenômeno, era a explosão do momento. Jesus era um cara conhecido, as multidões estavam enxergando. Ah, cara, eu vi, ele fez um morto ressuscitar, eu vi, ele curou mais um, eu vi que ele fez isso, ele fez aquilo. As pessoas gostariam de ver quem era esse milagreiro, quem era essa pessoa. E aí Simão queria ter esse cara ao lado dele, e ele convida, fala, Jesus, vou fazer um jantar lá em casa, você vai? Jesus fala, não, eu vou, fica tranquilo que eu vou. E Jesus vai. No 36 começa a contar a nossa história. Jesus vai à festa. Jesus, ele chega, ele vai à mesa. A mesa daquela época, ela é um pouco diferente da nossa. É como se fosse um divã. Jesus, ele fica meio deitado, se inclina sobre o braço. A mesa está aqui ao lado. Simão, o anfitrião, está à frente. Os convidados estão chegando. A festa está acontecendo. Tem comida, tem bebida. As pessoas vão olhando aquela festa, veem que existe realmente uma quantidade de comida interessante. Era uma casa grande. O detalhe é que a casa daquela época, principalmente das pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, essa casa ela era disponível. As pessoas já faziam de uma certa forma para que quando você passasse na rua você enxergasse, que quando ele desse um banquete, você entendesse que ele tinha condição de fazer. E aí começa a nossa história. Aquela mulher pecadora que a gente falou lá atrás, ela soube que Jesus ia naquela casa. E ela então, eu fico imaginando ela preparando, olhando, eu vou encontrar o meu mestre hoje. E ela pega um frasco, diz a Bíblia que um vidro de alabastro, com perfume, e leva. Eu fico imaginando quando aquela mulher ela chega. Ela chegou naquele lugar, ela olha, e a Bíblia diz que ela não fica procurando a festa, o anfitrião, a comida, os convidados. Ela procura por um único.
Jesus. Ela encontra Jesus, ela vai na direção de Jesus, ela chega aos pés de Jesus, ela começa a chorar sobre os pés de Jesus, com os seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, e ela pega o frasco, e ela começa a perfumar os pés de Jesus. Por aí eu já começo a ver, a Aureni voltou no tempo, a adoração começa a acontecer. Essa mulher, ela começa a adorar de dentro para fora. O que ela carregava, aquele pranto, aquele choro, ela começa a derramar sobre os pés de Jesus. Ela solta o seu cabelo, algo que naquela época era um escândalo para a sociedade. Ela fala, eu não ligo, eu não estou nem aí para a sociedade. Ela tira aquele cabelo, ela enxuga os pés de Jesus, ela começa a beijar os pés de Jesus, e aí ela vem naquela adoração de dentro para fora, ela pega o perfume, ela derrama sobre os pés de Jesus, e eu fico imaginando que aquele perfume começa a tomar corpo naquela sala, começa a subir, começa a exalar, e de repente Simão, que está ali, ele percebe aquele cheiro, ele olha para o lado, e quando ele olha aquilo, a história conta que ele fala para si mesmo, ele diz assim, se ele soubesse quem ela é, ele não permitiria que ela tocasse nele. Eu fico imaginando que Jesus, nessa hora, a Bíblia conta que Jesus olha para ele e diz, Simão. Eu fico imaginando, sabe quando você está pensando em alguma coisa e alguém te chama e a pessoa te chama de novo, parece que você está desligado, aí você acorda. Simão estava nesse pensamento, ele estava aqui, não, será que ele realmente é um profeta? Ele não sabe quem é essa mulher. Imagina se ele soubesse, e de repente Jesus fala, Simão. Ele para e olha, e ele fala assim, ei Simão, deixa eu te dizer algo. Sim, mestre, diga. Vou te fazer uma pergunta. Existia um credor, e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. O credor perdoa a dívida dos 2. Quem você acha que foi mais perdoado? Ele fala, olha, eu acredito, mestre, que seria o que devia mais. Ele devia mais. Jesus fala, dissestes bem. E quando Jesus fala isso, ele olha e fala assim, tá vendo essa mulher aqui, ó? Desde quando eu cheguei, essa mulher chegou aos meus pés. Você não me deu água para eu lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com lágrimas. Você não me deu um beijo, mas ela beijou os meus pés. Você não me ungiu com óleo, mas ela com perfume me ungiu. Por isso eu te pergunto, quem é mais perdoado, você ou ela? Olha o tanto de pecado, você não chama de pecadora? Todos nos chamam de pecadora. Nós começamos cantando que muitos querem suas mãos, mas nós queremos os pés. Você quer conhecer a Jesus? Você quer encontrar com Ele? Busque os pés de Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso? Dentro da nossa realidade, nós estamos em uma festa. Nós chegamos nessa festa. Nós conhecemos o anfitrião. Nós sabemos que existe um alimento a ser passado. E às vezes a gente não vai direto a Jesus. Às vezes o mestre está do nosso lado e a gente não o acessa. Simplesmente porque a gente está acostumado a vir para a festa. A gente está acostumado a entrar aqui. Sabe, agora não tanto, mas um tempo atrás eu achava muito engraçado. A gente chegava aqui e tinha cultos poderosos, ministração poderosa, canções poderosas, palavras poderosas, orações poderosas. E chegava no fim do culto, sempre tinha um abençoado que chegava aqui e falava para o anfitrião, ora por mim. Cara, você não consegue acessar Jesus? Ele está na casa. Ele está disponível. Não é o anfitrião que vai te dar nada. Quem vai te dar é Jesus. Senhor, mas eu sou muito pecador. Ele está dizendo que não interessa. Se você é muito pecador, você vai ser muito perdoado. O seu amor por Ele vai ser o dobro de quem foi perdoado menos. É isso que Ele está querendo dizer para você. Às vezes a gente limita a nossa adoração. Sabe, às vezes Deus está esperando algo, está esperando você atravessar a multidão e tocar nos pés dEle. Mas você fica olhando para um lado, olhando para isso, para aquilo. Sabe, você chega aqui, em vez de você se ligar com Deus, você fala, não, peraí, tem uma mensagem para passar. Não, mas peraí, tem um negócio importante. Não, peraí, cara, já foi. Sabe,
Jesus está na casa. Eu imagino que se as pessoas chegassem para aquela mulher pecadora e falassem para ela assim: olha, mas você viu que tinha fulano lá na sociedade? Ela falava: não, eu vi Jesus. Não, mas você não viu que tinha esse, tinha aquele? Eu não vi, eu vi Jesus. Não, mas quando você entrou, ele estava na porta, tinha esse, tinha aquele. Cara, eu não vi, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. O que ele está esperando da gente é a nossa adoração. O Ednilson pregou um tempo atrás, ele falou sobre a adoração verdadeira. Livro de Êxodo 30, 34. Deus, ele pede para Moisés que ele quer uma adoração. Ele quer que a adoração seja levada a ele através de incenso. E ele fala para Moisés assim: olha, cara, vai lá e eu quero que você me traga só três essências para adoração. 3. Ele fala: me traga estoraque, a ônica e o gálbano. Eu quero isso. Você vai trazer essa adoração. É essa adoração que eu quero. E aí, o que a gente nos pregou aqui pra gente, a estoraque, ela é uma árvore. E essa árvore, ela fica nas montanhas. E o mais interessante dela é que se você for tirar a essência dela, não adianta você bater, raspar, não adianta. É o tempo que vai produzir a essência que ela tem. O que a gente entende é que a primeira adoração que Deus pede é que seja espontânea. Aquela mulher, ela chegou e não esperou nada, ela atravessou, ela foi espontânea. Ela disse: eu preciso ver o meu mestre. Eu atravesso a multidão na minha espontaneidade e eu vou ao encontro dele. A segunda adoração que Deus pede é a ônica. A ônica, ela é um molusco, ela é encontrada lá no fundo do mar. E aí é até interessante, porque nós estamos em 2022 e são poucas as pessoas que chegaram até o fundo do mar. Nós estamos falando de muita coisa atrás. Era muito profundo para encontrar. Esse molusco não estava na beirada da água. O molusco não boia, ele vai lá no fundo. E aquele homem tinha que buscar aquela essência. Ele foi profundo. Aquela mulher, ela não se importava. Ela chorou, ela foi profunda. Ela rasgou o coração na presença de Deus. E a terceira pedido que Deus faz, a essência, é o gálbano. O gálbano, ele é um arbusto pequeno, que ele nasce lá no deserto. E esse arbusto, ele é engraçado, porque para você tirar a essência dele, para você extrair, não adianta só quebrar. Você tem que esmagar, você tem que amassar. E Deus fala: como está o seu coração? Está esmagado? Você tem lágrima para derramar nos meus pés? É isso que Ele quer. A gente cantou que a gente não quer as mãos, a gente quer os pés. Mas será que a gente está cantando não é verdade? Ele está disponível. E por que a gente não é espontâneo? Por que a gente não consegue ser profundo? E a gente não consegue ser esmagado? Uma coisa que é muito interessante, Deus fala que Ele não resiste a um coração esmagado. Como é que está seu coração hoje? Está esmagado? Ele não te resiste. Cara, você quer chamar a atenção de Deus? Começa a mostrar para Ele que o seu coração não aguenta mais. Ele entende disso. Quando a gente fala sobre sofrimento, Ele entende. A Bíblia conta que ele estava sozinho. Ele subiu ao monte, ele chamou os melhores amigos dele e colocou do lado. E ele estava agoniado, aflito. E ele chamou os melhores amigos dele. Sei lá se ele chamou a banda que ele tinha. Cara, vem aqui do meu lado, vem comigo, eu preciso da sua ajuda. E ele começa a orar, e quando ele olha para o lado, todos dormiram. Ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é amargura, ele entende. Ele vai entender. Eu vou finalizar a palavra. Tem um versículo que fala muito no meu coração. João 17:3. Foi o versículo do ano passado, né? E o versículo do ano passado, esse versículo ele mudou bastante a minha vida. Ele diz assim, ó: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixa eu falar de novo para você assimilar. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o que enviaste. Nós estamos falando sobre até a eternidade. Você sabe o que é a eternidade, cara? A eternidade é conhecer mais e mais dele. E sabe o que ele está falando para você? Eu estou disponível, eu estou sentado à mesa. Se você quer, vem e me acessa. Como é que está o seu coração? Seu coração está quebrantado mesmo? Você ainda tem lágrima aí?
Ainda existe um fogo queimando no seu coração. E ele fala assim: cara, se você quiser, os meus pés estão aqui, estão disponíveis. Traga suas lágrimas, traga o seu coração esmagado, seja profundo, porque eu estou disponível para que você acesse. O que eu queria deixar para você, cara, não perca mais tempo. Os pés dele estão disponíveis, e a eternidade é conhecê-lo cada dia mais. Se você quer a eternidade, conheça Jesus.